Desejamos um feliz sábado para todos os ouvintes e estamos aqui hoje, 12 de junho de 2026, para uma palavra de sabedoria. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos porque o Senhor tem nos mantido vivos, com saúde, com disposição de pregar a Tua palavra. Nos entregamos em Tuas mãos, Pai Santo, e que o Espírito Santo nos ilumine. Pai Santo e Eterno, nós pedimos por todos aqueles a quem servimos e também aqueles que nos servem. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que ouvirão esta palavra, para que haja edificação, para que haja meditação e para entendermos os desígnios que o Senhor tem para nós. Pai Santo e Eterno, em Teu nome pedimos agradecidos. Amém. O nosso assunto hoje é: não é fácil vencer o pecado. Pode ser que alguém até ache que é fácil vencer o pecado. Não acho. Nós somos bombardeados diariamente por tentações, por situações difíceis. E o próprio apóstolo Paulo afirma que a carne milita contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Por quê? Os dois são opostos. Eles são opostos entre si, para que façais o que porventura seja o vosso querer, o querer de Deus. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Por que isso? Muita gente não entende, não está sob a lei. Ora, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, cumpro a vontade de Deus, cumpro a lei de Deus, então eu não sou esmagado por ela, eu não sofro por ela, porque quem está em Espírito cumpre a lei, e quem está desgarrado fica debaixo dela. E nós conhecemos também os frutos da carne e os frutos do Espírito, para a gente ver quais são aqueles que a gente tem mais dificuldades para fazê-los. Os frutos da carne, diz ali em Paulo, que é a prostituição, a impureza, a lascívia e sensualidade permissiva, a lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes. Veja que os frutos da carne, eles são aquilo que o mundo tem facilidade de fazer e faz. E quem pratica tais coisas e não se arrepende, nem pede perdão, infelizmente está longe do reino de Deus. Mas nós devemos nos entregar nas mãos de Jesus e do Espírito Santo para que possamos deixar estas coisas de lado. Não é fácil. É muito difícil porque o inimigo, ele puxa-nos para aquilo que não é bom. E temos também o conhecimento dos frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, porque se nós estamos praticando tais coisas, a lei fica cumprida diante de nós e não recebemos as condenações dela. Estas coisas nós devemos sempre estar lendo ali, para que a gente possa ter consciência e ter razões para pedir ao Espírito Santo que nos livre de todas essas coisas. Quem pratica estas coisas do Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles são os guardadores da lei de Deus. A lei de Deus não salva, mas ela nos livra de pecar contra aquele Deus maravilhoso que nos salvou através de sua graça. Nossa responsabilidade está aqui em Gálatas 6, a partir do 1.
quando Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Quando uma pessoa erra, devemos ter paciência e ter perdão por ela, porque ela, como nós, também é tentada e cai. Porque não existe um bom sequer não existe. Não adianta apontarmos o dedo para aqueles que estão errando. Devemos ajudá-los e orar para que nós mesmos não caiamos nessas dificuldades. Que luta! Eu posso dizer para vocês que meus anos, que são muitos, 84 vou completar em agosto, já falei isso para vocês, tenho tido lutas, muitas lutas para vencer o pecado, mas eu mesmo sozinho não posso nada fazer. Eu preciso recorrer a Cristo, ao Espírito Santo. Senhor, tira de mim a má vontade, a vontade de pecar, os deslizes da minha vida. Vocês também passam por isto? Eu acredito que sim. Então nós devemos perdoar os outros com brandura e aconselhando, e sejamos também o quê? Praticantes destas coisas, para que sirvamos também de exemplos para estas pessoas. Levai as cargas uns dos outros, diz o apóstolo, assim como Cristo fez. Cristo veio para servir, levar nossas cargas, tomar nossos pecados e perdoá-los, lavá-los com o seu próprio sangue. Esse foi o grande trabalho de Cristo. E eu acho muito interessante e fico maravilhado quando Jesus na cruz disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E o que é que Jesus sofreu na cruz? Foi preso antes, foi levantar o falso testemunho contra ele, fizeram-o conduzir aquela cruz pesada, coisa que era só para os grandes pecadores, criminosos, e lá ainda penduraram, pregaram os seus pés, suas mãos, colocaram uma coroa de espinho e deixaram-no despido e tomaram conta de suas roupas. E por fim, ainda deram para ele água e vinagre tirado das fossas dos mictórios que ali haviam para servir o povo. Aquelas esponjas sujas, imundas, foram colocadas na boca de Jesus e ele não tomou, porque ele sabia de que se tratava. Naquele momento, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O pecador não sabe o que está fazendo. Se ele soubesse, não faria. Se fizéssemos uma comparação entre uma vida de pecado, uma vida de desgraças, a perda da vida eterna ou o ganhar da vida eterna, nós teríamos, com o Espírito Santo, a coragem de fazer o bem, ter a vontade de praticar aquilo que é a vontade de Deus. E depois dessas palavras, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele levou as cargas, nossas cargas. Porque se alguém julga que não faz coisas boas, ele está errando, ele está enganando a si mesmo. A prova do nosso labor, então terá o máximo em gloriar-nos se formos unicamente obedientes aos frutos do Espírito Santo. Se nós formos guiados por esse Espírito, teremos o prazer de ajudar os outros. E não devemos nos enganar, porque de Deus não se zomba. Estas coisas precisam ser pensadas, meditadas, estudadas, lidas e relidas. Sobretudo, orar a Deus para que nós possamos ter a vitória de todas estas coisas pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelas Tuas palavras. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos orienta a cada momento, a cada dia, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade.
e que tenhamos a coragem de segui-la pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos guarde. Em nome de Jesus pedimos todas essas coisas. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e que Deus nos abençoe.